Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: sou um novo convertido e meu amigo que pregou o evangelho para mim me disse que existem dois tipos de graça de Deus sobre nossa vida: a graça salvadora e a graça comum. Eu não consigo entender isso dentro da Bíblia. Pode fazer um estudo a respeito disso? Muito obrigado ao querido irmão que nos perguntou a respeito dessa questão, fez a melhor decisão da sua vida entregando seu coração a Cristo. E você, tem alguma dúvida da Bíblia? Assim como o nosso irmão, coloque aqui nos comentários desse vídeo e a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que nós temos selecionado dúvidas de segunda a sexta e tem vídeo novo sempre às 15 horas aqui no nosso canal. Então aproveite essa comunidade de estudos bíblicos. E claro, checa aí embaixo do vídeo, tem o botãozinho inscrever-se. Observe se você já faz parte da nossa comunidade de estudos. Se ainda não faz, eu te convido. É gratuito, é aqui pelo YouTube e eu ajudo pessoas a conhecerem mais a Palavra de Deus. Então participe! E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, também lá do blog esboçandoideias.com, onde a gente tem muitos estudos publicados aí toda semana para o seu crescimento espiritual. Então desde já convido você, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais desse tema, mas antes, se gostar do vídeo, deixe o seu like, o seu gostei, o seu curtir ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a entender se você está gostando e esse vídeo chega para mais pessoas. Então vamos lá aprender mais desse tema, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Efésios capítulo 2, versículo 8, que fala a respeito de uma graça. Diz o texto: porque pela graça sois salvos, mediante ou através da fé. E isso não vem de vocês ou de vós, é um dom de Deus. Bom, nós temos aqui uma graça bem conhecida de todo estudante da Bíblia. Mas muita gente confunde essa graça que está em Efésios 2:8, que é chamada dentro da teologia de graça salvadora, com um outro tipo de graça que nós temos descrito na palavra de Deus e que é derramada no mundo como um todo, mesmo sendo este mundo maligno contra Deus, pecaminoso, terrivelmente mal. Sim, isso mesmo. Mesmo quem é maligno, mesmo aquelas pessoas que nem mesmo reconhecem o Senhor, quem não ama a Deus, quem aliás até odeia Deus, odeia que falem do nome do Senhor, sim, estes também são objetos de um tipo de graça de Deus que nós vamos estudar no estudo hoje. Mas essa graça é uma graça totalmente diferente da graça salvadora que os servos do Senhor Jesus Cristo têm. Mas nós vamos entender isso junto em detalhes e eu faço aquele pedido carinhoso a você. Veja o vídeo até o final para que você compreenda toda a argumentação. Então isso vai te dar profundidade no conhecimento da palavra. Vamos começar então. Eu quero começar explicando para você de forma detalhada, primeiro, o que significa a palavra graça e por que ela é chamada de graça salvadora, essa primeira graça, que é a mais conhecida. Mas antes de te explicar isso, eu preciso dar esse recado. Muita gente me perguntando, como que faz para entrar no seu curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa de Gênesis e Apocalipse? Embaixo de todos os meus vídeos tem a área de comentários. É só você clicar embaixo do vídeo, na área de comentários, e você pode então, aqui na área de comentários, acessar o primeiro link que está fixado ali. Prontinho, você já vai cair na página onde tem todos os detalhes e onde você também pode fazer a sua inscrição. E lembrando, você vai ter contato direto comigo pelo WhatsApp. Eu não consigo atender a todos, infelizmente, mas no curso todas as mensagens são respondidas em menos de 24 horas. Olha só, vamos começar. Graça, a palavra graça dentro da Bíblia Sagrada significa quando Deus faz um movimento em favor, ou seja, derramando bênçãos em favor do ser humano, mesmo que esse ser humano não seja merecedor. Todo o tipo de graça que a gente vai estudar aqui tem esse foco principal. Deus fazendo alguma coisa em favor de alguém que não merece. Então, eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos essa graça do Senhor. A gente não merecia e Deus fez. Os ímpios vão receber um outro tipo de graça. Não merecem também, mas vão receber. Então, assim, a definição mais simples da palavra é essa. E quando a gente fala de graça salvadora, a gente está falando daquela graça do Senhor que vai alcançar quem? O pecador e vai transformar esse pecador em um salvo. Isso acontece através
da fé, do dom da fé que Deus coloca no coração dos servos dele, que capacita então esse servo a crer, capacita esse servo a reconhecer que o Senhor é Deus, capacita essa pessoa a tomar uma decisão. E observe que a palavra diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, o seguinte: porquanto a graça de Deus, observe que aqui no contexto do verso ele está falando da graça salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os tipos de pessoas, de todas as raças, povos e nações, têm à disposição, então, essa graça do Senhor, a graça salvadora. Recebemos essa graça através da fé, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando cremos, toda essa bênção nos alcança de forma plena e eficaz. E acontece, então, a regeneração. Deus aplicando no nosso coração a transformação. Nós decidimos nos converter, transformar, mudar a nossa vida. Diz o texto de Marcos 16:16, que quem crer, observe aqui a ação da fé, juntamente com a graça, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer, então observe aqui também que a não decisão também gera uma consequência. Quem não crer será condenado. Essa graça salvadora, ela não está sobre a vida de quem? Dos perversos. Mas nós vamos ver agora que existe uma outra graça de Deus que até mesmo os perversos recebem. E você vai ver que isso chega a ser lindo e desafiante para a gente entender. Vamos entender. Então vamos entender essa graça agora, que nós chamamos dentro da teologia de comum. A gente já sabe o que significa graça. Eu vou te explicar o que significa comum e toda essa expressão, o significado dela. É importante ressaltar que você não vai encontrar na Bíblia escrito graça comum. A gente vai entender este conceito utilizando alguns ensinos do Senhor que apontam para esta realidade. Bom, a palavra comum aqui é algo que aponta para essa graça como sendo ampla o suficiente, ao ponto de atingir todas as pessoas desse mundo. Sim, essa graça aqui, ela não atinge apenas os salvos. Os salvos, sim, tem uma graça que é a graça salvadora. Mas essa aqui atinge de alguma forma todas as pessoas que pisam ou que já pisaram aqui nesse nosso planeta. Mas ela não significa, essa palavra comum, que ela é uma graça menor, nem que ela é mais fraca ou de menor qualidade. Ela apenas tem objetivos diferentes daquela graça que nós já entendemos que é a graça salvadora. Jesus trouxe para a gente uma palavra que exemplifica muito bem o significado dessa graça comum. Mas antes de eu te mostrar esse versículo, olha só, no final desse estudo eu vou te mostrar o que acontece quando não tem essa graça comum, ok? Então fique mais um pouco comigo que você vai entender. Inclusive eu vou utilizar um personagem descrito na Bíblia para mostrar o que acontece quando Deus tira essa graça comum. Observe o texto de Mateus 5,45. Porque ele, está falando aqui do nosso Deus, ele faz nascer o seu sol, porque tudo é de Deus, o sol é de Deus. E ele faz nascer sobre os maus, também sobre os bons. E vir chuva sobre os justos, mas também sobre os injustos. Então observe que esse texto aqui é uma das bases da graça comum. O Senhor traz bênçãos para os bons? Sim. Para os justos? Sim. Mas também para maus e injustos. O estado de pecado do ser humano o faz não merecedor de nenhuma bênção de Deus. Essa é a regra básica. Observe bem, se Deus simplesmente não quisesse derramar nenhuma bênção sobre nós, sobre o ser humano, ele não estaria sendo injusto e nem mau. Por quê? Porque o ser humano desobedeceu terrivelmente ao Senhor. Porém, nós observamos que não é assim que Deus age conforme a revelação da sua palavra. Observamos claramente que Deus age com a sua graça, a graça comum, mesmo entre maus, como o Senhor Jesus Cristo disse. Eu quero exemplificar um pouquinho mais a respeito disso para você entender mais ainda. Mas olha só, mas o Senhor ele faz muito mais do que fazer o sol nascer e a chuva cair para abençoar justos e injustos. Olha só, reflita comigo agora. A graça comum de Deus,
é tão amplamente derramado aqui no mundo que ele capacita, por exemplo, até as pessoas que são más, né? E aqui eu estou utilizando o mal no sentido de ímpio, tá? Só para você entender. No sentido de uma pessoa que não é salva, que não reconhece o Senhor. De tal forma, ele derrama que essas pessoas conseguem fazer coisas boas. Observe, por exemplo, que mesmo essas pessoas têm talentos que podem ser usados em prol da sociedade. Exatamente. Por exemplo, entenda comigo, quantos ateus, por exemplo, cientistas, que sequer declaram Deus como Senhor, mas têm inteligência e vida, capacidades para trazer bênçãos à humanidade e também para si mesmos. Pense, por exemplo, nessa ferramenta que nós estamos utilizando agora, o YouTube, seu próprio celular. A maioria dessas invenções não são de cristãos, são de pessoas, inclusive, que têm agendas contrárias a Deus. Mas o Senhor deu inteligência e essas coisas melhoraram a humanidade e nos capacita e nos dá essa oportunidade até de utilizar dessas coisas para proclamar a palavra. Isso é graça comum. Observe, por exemplo, que a terra, ano após ano, dá o seu fruto. Ela traz riquezas, bênçãos, boas possibilidades de crescimento, de melhoria a todos. Vamos pensar, por exemplo, na melhoria da medicina, dos remédios. Tudo isso é bênção que Deus traz através da sua graça comum. Observe como a graça comum de Deus permite também que haja autoridades, justiça e até ordem no nosso mundo, ainda que imperfeita e ainda que em muitos lugares, infelizmente, pela ação mais forte do pecado, isso esteja em muita desarmonia. Mas, de certa forma, existe alguma justiça, alguma autoridade, alguma ordem. Observe, por exemplo, que muitos seres humanos conseguem viver uma vida com bons valores, né, da sociedade, estando ali em certa harmonia com seus familiares, mesmo que estão afastados de Cristo. Tudo isso é graça comum. Essas pessoas conseguem, inclusive, amar os seus filhos que elas têm, ou fazer alguma quantidade de bem ao seu próximo, aos seus parentes, mesmo que elas não reconheçam Deus. Tudo isso e muito, mas muito mais, é o derramar dessa graça comum de Deus sobre a vida na terra. Tá, presbítero? Mas o que ocorreria se não houvesse a graça comum? Eu vou te mostrar como seria terrível. Olha só, se não fosse essa graça de Deus derramada, o ser humano sofreria de forma quase insuportável o poder das consequências devastadoras do quê? Dos seus pecados, que transformariam tudo em um caos. Olha, preste atenção nisso. Muito maior do que já é esse mundo. Terrível, não é verdade? O mundo já é difícil. Já tem caos? Já tem muito pecado e maldade? Tem, mas não tem mais ainda por causa da graça comum de Deus. Imagine que sem a graça comum, os maus não conseguiriam nem mesmo amar os próprios familiares, nem ter amizades sinceras, nem fazer nada de bom. Essa graça comum trouxe ali ao coração, mesmo do homem ímpio, algum tipo de coisa boa para que ele possa fazer algum tipo de bem. Quando Deus tirou, por exemplo, essa graça de Faraó, ou seja, endureceu o seu coração, e eu explico mais isso num vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo, se você quiser saber mais. Mas só para você saber, quando Deus retira essa graça comum do Faraó, nós vemos que o resultado foi um homem inflexível e cada vez mais cego para qualquer bem que estava na cara dele. É importante ressaltar que essa graça comum de Deus, derramada sobre todos, em nenhum momento invalida a sua justiça. Essa é uma verdade. Então veja, o fato de Deus dar a graça comum não significa que Deus não vai julgar as maldades. Por exemplo, na vida de Faraó, o Senhor julgou, o Senhor condenou. E quando o Senhor então não permitiu que a graça comum atingisse o coração de Faraó, Faraó simplesmente ficou largado no próprio coração maldoso, pecaminoso e cada vez mais e mais e mais cego. Isso não significa que o Senhor vai invalidar a sua justiça, pois a Bíblia é clara quando mostra que Deus julgará toda a terra. Salmo 96, versículo 13 explica o seguinte: porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Senhor fará justiça plena nesse mundo
Os salvos, obviamente, perdoados. Os ímpios, ainda que são alvo da graça comum, serão condenados. Essa graça apenas acentua a benignidade e amor de Deus diante de seres que mereceriam apenas o seu desprezo e condenação. Isso é a graça. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Mas uma coisa a salientar é que a graça comum não salva ninguém. A graça salvadora é que atua na regeneração da pessoa. A graça comum, não. Porém, na vida dos eleitos de Deus, essas duas graças atuam de certa forma em conjunto na vida deles de forma muito especial. E conforme eu prometi, tem aqui agora um vídeo explicando por que Deus obrigou, será que Deus obrigou o faraó a pecar quando endureceu o coração de faraó? Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Dê o play, assista, cresça mais no conhecimento do Senhor. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fica com Jesus.